Bem-vindo a mais um podcast Carreira de Sucesso com Sidmar Martins. Você sabe, Carreira de Sucesso tem um compromisso de trazer até você profissionais que têm uma história de sucesso. Gente que foi lá, lutou, venceu e superou. E hoje não podia ser diferente. Tem aqui conosco um profissional de muito sucesso. Ainda é jovem, mas já tem muita história boa para contar para nós. O nome dele é Alexandre Spigatti, conhecido carinhosamente como Alê. O Alê é formado em engenharia e com a pós em gestão de projetos. Querido Alexandre Spigatti, Alê, né? Alê, nós somos amigos mesmo, Alê. Seja muito bem-vindo, querido, ao Carreira de Sucesso. E obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Sidmar, por mais uma oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência e abençoar outras pessoas também através de tudo que tem acontecido na minha vida, dessas bênçãos. Muito bom. Ale, gente, o Alexandre, ele há 7 anos trabalha, vive, mora em outro país. E a razão do convite é exatamente essa: compartilhar com a gente um pouquinho das dores e das alegrias de morar em outro país. Pela carinha dele. É verdade. Tem muitas dores aí, né? Eu estava até comentando com a minha esposa há uns dias atrás sobre essa questão, né? Quando a pessoa fala, vamos sair do Brasil, como a nossa mentalidade ela é muito otimista, né? Com relação ao que a gente vai enfrentar lá fora. Então, o mas que te levou? Muitas alegrias, mas tem muitos desafios, eu chamaria. Desafios, tá bom, eu não quero saber todos eles, mas vamos pelo começo, né? O que levou você a buscar outras oportunidades em outro país? Olha, obviamente, dinheiro, né? Não dinheiro por si só, mas oportunidade. De ganhos. De ganhos, de desenvolver uma carreira. Na verdade, eu era empresário aqui no Brasil, né? E quando... De qual segmento? Eu era da área de engenharia. Eu tinha uma empresa de instalações da área de engenharia e trabalhei por muitos anos nesse setor, né? E comecei também a fazer algumas aventuras na construção. Mas a gente, sem entrar em política aqui, mas tivemos uns governos bem difíceis há mais ou menos alguns 8, 9, 10 anos atrás. Pula essa parte, Ale. Mas pelo menos para mim foi bastante difícil. Entendi. Com relação à minha empresa. E aqueles estresses que eu ia passando, aquelas coisas que iam acontecendo, acabaram me deixando muito desanimado. E uma das coisas que eu queria muito fazer era a minha cidadania italiana, que eu tenho a cidadania italiana, e que inclusive é uma grande diferença, né, quando você vai tomar a decisão de ir para um país. Eu também não quero, assim, eu sei que quem às vezes vai de outras formas tem a sua motivação, mas eu vejo por experiência própria e por amigos que a gente tem que quando você monta uma estrutura e um cenário para que você possa ir de forma legal e trabalhar, eu vejo que você enfrenta menos dificuldades um pouco. Não que elas não existam, mas elas são menores, né? Quando você está legalmente, né? Então, Exato. Resumidamente, você foi embora em busca de oportunidade de ganhos financeiros. Exato. Na verdade, é interessante falar isso, porque a minha intenção não era ficar na Europa. Quando eu saí do Brasil, eu queria tirar o visto italiano para ter portas abertas nos Estados Unidos. Porque quando você é europeu nos Estados Unidos, com um visto de investimento bem menor, você consegue ter a permissão de morar, né? O Green Card eu acho que nem é tanto possível para europeu, mas você consegue residência por tempo indeterminado. De forma legal. De forma legal. Quando você já tem uma dupla cidadania. Sim. De um país europeu. De um país europeu, no caso da Itália. Na época eu me lembro que eu cheguei a estudar isso, porque a nossa ideia era ir morar na Flórida. E algo como, tipo, $30 mil seria possível mudar de forma legal, tendo visto, tendo tudo certinho, né? Então, sua ideia era ir para a Flórida. Hoje vocês estão aonde? Hoje estamos em Londres. Vamos parar no Reino Unido. Foram primeiro para a Itália. Fomos para a Itália. Ficamos 3 anos na Itália. Maravilhosa Itália. Um pouco mais difícil. Maravilhoso só para turismo? Porque a gente fala em Itália, só pensa em lugares lindos, passeios turísticos maravilhosos, mas... Também.
Mas a Itália tem um povo muito caloroso, como o brasileiro. É mesmo? A gente gostou bastante, temos amigos lá. Até hoje a gente conversa, recebemos amigos lá na Inglaterra. E tem também a Itália, a comida, que é, né, inquestionável, acho que todos sabem muito bem. Mas para trabalho é um pouco mais complicado. É uma mentalidade, não diria que é brasileira, mas ela é um pouco mais abrasileirada, assim. Barrista. É muito, por exemplo, para arrumar um trabalho, você precisa ter o tal do QI, né, que é o que indica. Ah, entendi. Não que você só arruma trabalho assim, mas as maiores vagas, lá As melhores também. sim, as melhores. A minha esposa fez uma pós-graduação em marcas de luxo lá, e quando ela foi para o mercado de trabalho, ela percebeu muitas barreiras. Então, ela ia para uma concorrência, arrasava no processo, fazia todos os testes, e chegava alguém que era indicado e passava na frente da fila. Entendi. Então, a gente começou a perceber que, infelizmente, essas questões existiam lá. E aí foi quando estourou a pandemia. Vocês devem se lembrar bem que na Itália foi o primeiro lugar, né? Que estourou. E daí, logo no início, também já as minhas condições de trabalho, o meu bônus foi cortado, a gente começou a ter algumas dificuldades na empresa. E, por coincidência, a gente já estava com um contrato de aluguel vencendo. E nós decidimos mudar para a Inglaterra. A gente arrumou um apartamento numa condição, um milagre mesmo, que Deus, assim, abriu a porta. Providenciou. Foi muito de Deus, assim, sabe? A gente foi caminhando bem devagar, Deus ia abrindo a porta, fechando outras. Isso em plena pandemia. Em plena pandemia. Em plena pandemia. E a gente resolveu que poderia, porque nós já estávamos 100% no home office, né? Estávamos nós dois trabalhando 100% de casa, que é uma outra coisa que aconteceu muito na Europa, assim. Eu acho que a Europa e os Estados Unidos, que as empresas que a gente trabalha operam nos Estados Unidos também, eles evoluíram 10 anos em alguns meses, com relação a essa questão do trabalho. Entendi. Só para te dar um exemplo, a nossa empresa pagava 35 mil libras por mês de aluguel. Então, com a pandemia, eles reduziram para 5 mil libras e reduziram a estrutura de secretária. De gasto, manteve o quadro, porém, os custos foram diminuídos de locação de espaço. Exatamente. Olha e depois só. viram que era possível continuar isso, prosseguir com aquela estrutura. Com a mesma entrega, com a mesma estrutura, o mesmo resultado e com a economia assim de 80%. 80% isso. Eu diria que, na verdade, o resultado até aumentou. Porque hoje as empresas ganharam, na minha opinião, em um sentido. Pelo menos nesse mercado que eu estou trabalhando. Hoje, a pessoa não se desconecta do trabalho mais. Então, antigamente tinha assim, saí do escritório, aí voltei para o escritório, o trabalho está ali. Continua o trabalho. Hoje em dia tem muito mais, por exemplo, eu estou de férias, uma semana de férias, uma semana trabalhando, uma semana de férias, uma semana trabalhando. Por isso você está aqui. Exatamente. E vai ficar um tempinho maior em função disso. Exatamente. Mas agora embolou o meio de campo, vamos por partes. Aí você foi para a Itália, veio a pandemia, o contrato de locação de onde você estava vencendo, então financeiramente não estava tão interessante mais a sua oportunidade, e aí você resolveu ir para... Inglaterra, para Londres. Para Londres. Por que Londres? E não foi para a Flórida, que era o seu alvo inicial? São vários fatores. Mas a Flórida, ela deixou de ser um projeto muito antes disso acontecer. Porque a gente se adaptou muito com o estilo de vida europeu, com a cultura. A gente, apesar de não ter vivido nos Estados Unidos, a gente fez várias viagens já para os Estados Unidos e eu tenho primos na América, conheço muita gente lá. Sondando o mercado de lá. E conhecemos o estilo de vida das pessoas lá. Entendi. Então a gente sabe que lá é só trabalho, 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 trabalho. E a pessoa acaba perdendo um pouco na qualidade de vida. Quando a gente foi para a Europa, a gente teve um contato com esse outro lado, que é um lugar que te proporciona também boas oportunidades, mas ao mesmo tempo você te permite viver. Te permite viver. Te permite viajar lá é muito fácil, né? O que eu gosto, assim, eu falo que é uma sopa cultural a Europa. Enquanto aqui nas escolas do Brasil a gente está estudando as coisas no livro, a minha filha, por exemplo, ela vai ver lá a gravura de Monet ao vivo, ao invés de ver só uma figura, entendeu? Então é muito... Fica passando inveja na gente, não, viu, Ale? É impactante isso. Até hoje isso impacta a gente.
como não nasci lá, né? Ainda Aham. tenho essa sensação turística muitas vezes que eu estou andando na rua, que eu vejo um monumento, alguma coisa. Maravilhado, né? Você fica Exato. maravilhado. E aí, bom, aí vocês Bom, foram para isso Londres. aí, só para concluir a questão a gente se adaptou muito que é muito voltado a essa questão de carreira. Eu tive muitos impactos positivos trabalhando na Itália já. Por exemplo, o meu gerente line manager, não sei como falar em português, o meu próximo gerente, Sim, seu chefe imediato. meu chefe imediato, correto? Falar assim, pessoal, hoje está muito sol, vamos fechar o escritório e vai todo mundo pro parque. Você E tá aí a gente, brincando? como diz aqui em Goiás, vamos fechar o boteco e E vamos embora vamos. aproveitar o dia, porque Tá um dia lindo. raros dias de sol lá, né? Mas a gente não pode perder a oportunidade. Então aquilo foi mexendo comigo num sentido muito positivo com a minha esposa, e a gente falou, olha, eu acho que aqui, se a gente explorar as possibilidades de trabalho, de progressão de carreira desse lugar, a gente pode se dar muito bem. Entendi. Podemos ter oportunidade de ganhos, de crescimento profissional, mas também manter a qualidade de vida, né? Ok. E aí você Exatamente. foi para a Aí, Inglaterra, com foi essa visão, Londres. a gente tinha essa janela do imóvel, porque nosso contrato de aluguel venceu. Arrumamos um imóvel muito barato em Londres, no centro de Londres. Era mais barato que a gente pagava na Itália. Mesmo. E a gente já trabalhava 100% remoto. Então eu virei para minha esposa e falei, por que não tentar, né? Vamos ver o que acontece lá. E ela, mais que depressa, concordou. Ela sempre tá dentro, Parceirona. parceira total. Pulou para dentro do barco também, né? Quando a gente precisou, ela entrou, arrumou um trabalho e começou a desenvolver a carreira dela. Ela até que poderia ser um outro podcast, porque a carreira dela é brilhante. Ela Com certeza, foi vamos muito convidá-la. abençoada, Como é Deus mesmo o nome abriu. dela? É Bruna. Bruna Bruna. Lohana Spicati. Vamos convidar a Bruna aqui para contar a história. E aí? Bom, Quais aí, são as diferenças culturais? A Itália foi lindo, ficou, mas hoje você está há 3 anos em Londres, certo? exato. E como é que é? Quais são as diferenças culturais no trabalhar naquele país com o que você viveu aqui no Brasil? São muito grandes. É São muito mesmo? grandes. Mas a gente que é brasileiro, a gente é treinado no nível hard, como se fosse do videogame ali, eu falo, sabe? Então a gente tem um treinamento pesado aqui. Eu acho que para nós é muito fácil lidar com o lado negativo, que são o excesso de demanda, As pressões do dia. as pressões do dia. Lá tem uma expressão que chama extra mile, que é como se fosse você andar 1 milha a mais, assim, você fazer mais do que te pediram para fazer. E isso para nós é totalmente normal, né? Entendi. Você sair da sua área de especialidade e Você foi treinado no balde quente, na panela Exato. quente, né? Então, Aí quando você chegou lá, você achou a água muito fresquinha, estava tranquilo. exato. Então, Isso que é pressão, gente? Que o que isso? eles reclamam, eu olho para os meus amigos assim, a gente que é brasileiro, né? Mas tá bom demais isso aqui, né? E é Dá um por isso exemplo que, para nós. olha, só para eu concluir, é muito interessante porque as pessoas acham que o brasileiro, aos olhos do brasileiro, ele é mal visto. Quando a gente fala, brasileiro talvez tenha estigma de ser malandro, de dar o jeitinho. O brasileiro fora do Brasil é visto como extremamente trabalhador. Então, quando você fala que tem um brasileiro candidato a uma vaga de emprego lá, eles adoram. Eles adoram. Sério? Sério, é muito engraçado isso. Porque quando eu entrei, eu falei, gente, vai ser difícil, que o pessoal acha que eu sou brasileiro. Você entrou também por QI ou foi processo seletivo? Não, esse foi processo seletivo. Lá o QI não permanece. Lá tem a recomendação. Mas Mas não é isso com não tanto te livra, peso como foi na Itália. isso não te livra de fazer todo o processo e de contratarem quem é mais capacitado para a vaga. Eu fui indicado para o trabalho, mas para esse segundo agora, o primeiro não. Mas fiz inúmeras entrevistas, passei por todas elas e consegui entrar. Então, tem um pouco de QI, mas um pouco mais justo. E o idioma? O idioma é fundamental. Não adianta você tanto na ser muito Itália- bom de trabalho Não, você não consegue evoluir a sua carreira sem sem idioma. um idioma, independente se está na Itália. Eu fui muito abençoado, porque falando assim, um pouco, o inglês eu já falava alguma coisa, foi até mais fácil, por incrível que pareça. Mas na Itália, quando eu cheguei no meu primeiro trabalho, eu fui para uma espécie de call center de manutenção de sistemas de aquecimento de água.
Então, eu ficava atendendo ligação italiana, desculpa, fazendo ligação italiana, porque a gente construiu os imóveis e tinha problema de garantia. E aí eu fazia as ligações, eu fazia de mar 4, 5 ligações para falar do mesmo problema, porque eu não entendia nada. Minha cabeça, no final do dia, chegava em casa, assim, explodindo. Coitado. Mas eu evoluí meu idioma em 2 meses, de uma forma muito incrível. Fui muito abençoado No mesmo. italiano. No italiano. No inglês já foi um pouco diferente, porque o inglês... Não tem muita semelhança o italiano com o português? Não dá para arranhar assim, não? Não dá. Dá não, Não né? dá. Assim, É muito rápido. é mais fácil, mas precisa falar. Não tem jeito. Precisa de falar a língua bem falada. Se você quiser progredir na sua carreira, não tem como você estar num país e não falar a língua. Entendi. O oposto também seria a verdade, entendeu? Então, quando você foi fazer esse processo seletivo da sua empresa atual, Sim. você já estava com o inglês mais... Eu estava com o inglês bem fraquinho, que era inglês de viagem. Mas aí entra a diferença. Como é que você conseguiu a vaga, então, com o inglês tão fraquinho, que só inglês de turista? Bom, primeiro foi Deus, obviamente, né? Que não tem, eu não acredito em sorte, eu acredito em destino. Provisão divina. Provisão do Senhor. Mas o respeito que o inglês tem, e a primeira chefe era inglesa, por quem está se esforçando para aprender uma segunda língua, é impressionante. É mesmo? Impressionante. Eles assim. consideram isso? Demais, demais. Inclusive, uma vez aconteceu uma história interessante no meu trabalho, nesse primeiro trabalho. Tinha um estrangeiro que não falava inglês de forma perfeita, né? Falava um pouco mal inglês. E um dos nossos clientes, que não era inglês, era um estrangeiro também, começou a criticar o inglês do estrangeiro. Fala, mas que absurdo, como é que esse cara está trabalhando? A minha chefe, que era inglesa, entrou na conversa e colocou essa pessoa no lugar dela. E ela depois virou para mim e falou assim, Alexandre, eu queria falar português o tanto que você fala de inglês. Então, aí eu entendi a questão do respeito assim, que eles têm pelo profissional, ou pelo menos pelo seu esforço, entendeu? Olha só, que bacana isso, muito louvável. E que é uma coisa interessante do Brasil, que infelizmente, eu bato nessa tecla, toda vez que eu tenho oportunidade de falar com alguém, eu bato nessa tecla. Aqui no Brasil, a gente tem muito negócio do bullying com a pessoa que está aprendendo inglês. Então, se tem alguém aprendendo inglês, o brasileiro ele quer fazer piada com um terceiro. Está olhando para uma. Exato. Você está com dificuldade? Está olhando para uma, imensas. Enquanto que lá eles valorizam muito mais a tentativa do que o resultado. Pode ser em Londres. O americano não tem muito isso, não tem muita paciência, não. Ele costuma ser até educado, mas paciência não tem, não. Nem acha que é importante saber outro idioma. Principalmente português, não acha. O americano é um pouco mais... Ele é mais barrista, mais metidinho, né? O que eu vi aí em Londres é que eles valorizam outro idioma, principalmente o português. Sim. Muito bom. E aí você, então, passou por isso, você estava falando que as diferenças culturais. Uhum. Bom, isso para explicar um pouco da diferença. Olha só, como a cultura é diferente. A minha chefe, que era inglesa, ela tinha uma mentalidade que, olha... tecnicamente, ele é muito capacitado. Ele, tudo bem, não fala o inglês perfeito, mas eu vou dar uma oportunidade porque eu acredito que ele pode ser o Black Horse, que eles falam, né? Que é aquele cavalo que vem correndo de trás, assim, e ganha corrida. Que, inclusive, era um dos meus apelidos na empresa, na primeira empresa que eu trabalhei. Eu, graças a Deus, fui muito bem sucedido. Foi difícil sair. Da primeira empresa. Foi. E, by the way, a propósito, isso é uma coisa muito diferente do Brasil, porque lá não existe apego a trabalho. A gente tem um pouco de apego, né? Tem sim. Lá não existe isso. É uma dor quando a gente sai, né? Se você tem uma oportunidade melhor, todas as pessoas vão entender que aquele ali é o melhor caminho para você seguir naquele momento. Te parabenizam, agradece e tá tudo bem. Exato. Muitas vezes eu tinha medo, porque quando você vai para um novo emprego na Inglaterra, eu só tenho 2, né? Eu não tenho tanta experiência, mas conversando com meus amigos, eu vejo que as pessoas que são do novo emprego, elas pedem a referência do emprego anterior. Então eu ficava pensando, gente, mas se eu sair de lá, deixei o pessoal chateado, como é que eles vão ligar? Deixei chateado, entre aspas, assim, no sentido de que eles queriam que eu continuasse na empresa, porque eu era um bom trabalhador e tudo mais. Mas eles falam a verdade, eles falam, olha, o Alexandre, realmente, você está fazendo a melhor coisa, eu queria ter ele aqui, queria ter conseguido segurar. Você ouviu isso a seu respeito lá? Ouvi isso a meu respeito. Olha que bacana. Eu queria ter conseguido segurar ele aqui
mas a nossa empresa não estava no momento e tal. Então, foi muito interessante ver essa diferença de cultura e de mentalidade, principalmente a nível gerencial, né? E hoje que eu entrei numa posição de nível gerencial, eu tento aplicar a mesma coisa ali, né? Então me Tento fala um viver pouquinho isso. do seu trabalho hoje, o que que você faz, como é que é a sua empresa, qual que é a sua atividade. Então, hoje eu trabalho numa multinacional americana, que é do real estate, né? Que é da área de imóveis, que constrói prédios para serem alugados, né? Basicamente. É alguma coisa semelhante ao que a gente vê com que fazem para fundos imobiliários. Construtoras aqui. Seria uma mistura de construtora com imobiliária. Porque Constrói e loca ou vende. isso, loca, no nosso caso, essa empresa atual é 100% locação. Qual que é a sua função? A minha função é gerenciar os projetos, desde a Você já entrou concepção. como gerente? Não, eu entrei como assistente do gerente. Como se fosse E um depois, analista, né? isso é. E depois fui para gerente agora e eu gerencio um portfólio de projetos. E Você tem uma equipe que trabalha com você? Tem muita gente abaixo de mim. É mesmo? E Hoje como eu é que é gerencio um bastante. brasileiro, Olha, é essa desafiador. cara de goiano, Desafiador. liderar uma equipe De várias de pessoas. várias pessoas, né, de outro país, É de outra desafiador. cultura e tudo mais. Principalmente por causa dos desafios culturais. Porque você tem a cabeça de brasileiro, Sim. né? A cultura de brasileiro, a mentalidade de brasileiro. E eles, outra cabeça, outra cultura. Sim, Em primeiro mas- lugar, eu achei sua empresa muito corajosa, te dar um cargo de gestão para alguém que até tem competência, mas tem outra cultura. Sim, mas aí é que entra também uma vantagem da cultura brasileira. Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, pelo que eu percebo dos que estão fora, né, trabalhando, eles têm uma capacidade de adaptação muito rápida. E de entender o cenário e de se ajustar de acordo com a necessidade. É mesmo. Coisa que outras culturas, às vezes, teriam uma dificuldade de se engessar dentro de um processo. Você disse que o brasileiro tem uma cultura de maior flexibilidade. Flexibilidade. Ele enxerga o cenário amplo e vai adequando o jeito dele com as atividades. Exatamente, com as pessoas principalmente, porque hoje, por exemplo, eu gerencio de forma direta 6 pessoas, e essas pessoas, elas gerenciam outras pessoas embaixo. Entendi. Então, eu gerencio um italiano, eu gerencio um inglês, gerencio 2 brasileiros e 2 indianos. Então, a gente precisa ter uma adaptabilidade muito grande, porque às vezes tem uma coisa que você não pode falar para indiano, né? Assim, Entendi. às vezes você não pode falar de churrasco para indiano, porque lá a vaca é sagrada, né? Entendeu? Então, Mas o brasileiro adora o o churrasco. brasileiro já ama churrasco, o italiano gosta de massa. Então, estou dando um exemplo aqui, mas é brincadeira, só que quando entra nessa área de cultura, E como é que você É se muito vira? sensível. E você faz o quê? Você foca no projeto, no trabalho e esquece a cultura? eu foco no resultado, Sidmar. Que é o trabalho. O resultado, assim, como a nossa empresa é muito bem estruturada, a gente tem todos os indicadores, né? Todos os processos Todos os processos bem desenhados. bem desenhados e os objetivos muito claros. Entendi. Então, eu sou muito meritocrata. Se performou comigo, vai ter oportunidade. Se não, vai continuar tendo oportunidade de se reciclar até estar preparado. E você se deporta a um chefe maior, Sim, Você se eu tenho deporta. três pessoas ainda acima de mim. acima de você, que Sim. você deporta a eles. Então, Sim. você relata os fatos do seu departamento a eles. Me conta uma experiência em que você teve que relatar um fato negativo do seu time para o seu chefe. Interessante essa pergunta. Basicamente, eu não exponho o meu time. Eu trago os insucessos, porque não são só sucessos, né? Para você, Pra mim. sua Então, eu autorresponsabilidade. costumo proteger todos eles. Aconteceu uma situação num dos prédios que a gente estava reformando, no norte de Londres, em que uma das pessoas do meu time, ela prejudicou um contratante. Era uma empresa terceira que estava fazendo uma reforma nas paredes para criar uma impermeabilização na parede. E eu chamei aquela responsabilidade para mim. Eu protegi ele, inclusive depois ele veio falar comigo
Ele veio me agradecer. Ele é inglês? Ele é indiano. Indiano. Ele veio me agradecer porque eu não expus ele. E eu falei para ele, olha, nós jogamos como um time. E dessa mesma forma, eu quero que você faça isso, isso e isso, busque essa melhoria e essa. Próxima vez que isso acontecer, não deixe também eu ser pego de surpresa, porque eu fui pego de surpresa. E de uma certa forma, eu criei uma relação tão forte com ele, que eu sou mais amigo dele hoje, em termos de amizade mesmo. A gente criou uma relação de amizade fora do trabalho, do que até dos brasileiros. Engraçado, né? Que eu tenho lá que trabalham comigo. Então eu acho que ele ficou muito grato de eu ter protegido ele, e ele deu a volta por cima assim muito rápido. Muito rápido. Ele Entendi. hoje está se destacando muito. Eu acho que tem grandes possibilidades, caso tenha alguma oportunidade dele entrar para um nível similar ao seu. ao meu. Lateral ao seu. termos Ser par horizontais. seu agora, Sim. e não subordinado seu. Sim. Ser par seu. E como é que é trabalhar com os brasileiros? Não tem um pouquinho de inveja, não? Porque, afinal de contas, você é brasileiro, você manda dar meu chefe agora. Olha, Não pintou invejinha, não? eu acho que tem, deve ter alguma coisa assim. Mas nada que perturbe. Mas, não, eu acho que é alguma coisa normal. Eu, como não estou muito novinho mais, né? Estou com 38 anos já, eu já tenho uma Sério? certa Não parece nunca. Que é isso? Estava 28, tranquilo. Isso, obrigado, Sidmar. Bem Eu espero tranquilo. que as pessoas enxerguem esses 28 também. Um pouquinho de cabelo branco aqui, mas Mas é o charme, que é isso? Mas eu, basicamente, acho que isso impacta um pouco na questão de respeito. E como os brasileiros lá são todos um pouco mais novos, e eu trago uma certa segurança também, eu acho que Entendi. comigo tem menos. O que eu queria dizer, Sidmar, é que eu vejo isso muito entre eles, sabe? Ah, tá. Assim, um com o outro, às vezes um acha que merece mais do que o outro. Entendi. Então, Uhum. eu acho que, infelizmente, tem um pouco disso, sim. Maravilha. Como é que é o seu estilo de liderar? O que você acredita que no papel do líder? Quais são suas crenças sobre liderança? A minha crença sobre liderança é uma só. Eu trabalho, Sidmar, com resultado, né? Então, se eu peço para as pessoas que estão abaixo de mim para elas entregarem o resultado, só tem uma coisa que eu posso fazer como líder, é facilitar o caminho deles, no que eu puder facilitar. E esse facilitar significa treiná-los, orientá-los, dar feedback. Treiná-los, orientá-los, dar feedback, ter um canal de... Eu acho que comunicação é o motivo das guerras, né? Guerras existem porque pessoas não sabem se comunicar. Eu acho Ou se comunicam de forma não assertiva. Isso, Então, acho que isso é fundamental. E isso é um desafio das culturas. Porque, às vezes, uma coisa para o brasileiro é diferente de uma coisa para o indiano, que é diferente. E eles são muito objetivos na comunicação, muito sucinto no diálogo? Ingleses, sim. Porque você normalmente não é. Você é uma pessoa que explana mais a comunicação, né? Você pega um tema já e gosta de detalhar um pouco mais. Sim, eu gosto muito de ensinar aos meus colegas ingleses que é importante ter uma comunicação mais clara e mais direta. Porque o inglês é meio lacônico às vezes, né? Ele gosta de ser mais pontual ali, ficar naquela comunicação curta. Imaginar que o outro entendeu. Exato. Então, e principalmente a gente que trabalha com grandes projetos, a gente precisa ter uma descrição muito bem elaborada para evitar erros, né? Então, como eu gosto muito de me comunicar, pelo que vocês já perceberam aqui, né? Eu acabo tendo uma vantagem nisso, né? Sendo uma qualidade e uma habilidade minha. Quais são os seus planos? Nível de carreira. A nível de carreira, não vou te falar, a gente teria que fazer um outro podcast, né? Eu quero empreender muito, Sidmar. Eu quero romper lá fora. Porque já é um empreendedor. Não é porque você saiu do Brasil que você deixou de ser empreendedor. De jeito nenhum. Talvez o seu momento atual seja um momento para você trabalhar subordinado a uma liderança, mas você é um empreendedor. É muito engraçado pensar que Deus me colocou numa posição de empregado hoje, porque eu tinha empresa aqui no Brasil, com quase 60 pessoas trabalhando na minha empresa, e hoje, tendo que estar trabalhando para os outros, às vezes eu me sinto um pouco assim, sabe, um leão numa jaula. Entendo. Mas eu entendo que é o tempo de Deus para mim também. Eu sei que Deus tem algo maior para minha vida, eu tenho também alguma coisa, eu já recebi coisas a respeito disso, então Você tem promessas em respeito promessas, disso, né? tem palavras sobre isso. Qual o seu maior aprendizado hoje, que você é um líder, é um empreendedor,
Porque não precisa necessariamente, Alexandre, ter um CNPJ para ser um empreendedor. Eu não sei se lá é CNPJ, né? Lá deve ter outro nome, né? Mas você entendeu o que eu quis falar. Sim, certo. Não precisa necessariamente ter um CNPJ para ser um empreendedor. Sim. Você deve, e com certeza você está fazendo isso, empreender ali como subordinada a uma pessoa. Quando você fala, eu chamo para minha responsabilidade, eu vejo nisso o papel de um empreendedor. Sim. Ou seja, se a empresa chegou ao resultado, eu trabalhei nisso. Se não chegou, também é minha responsabilidade. Sim, Sidmar, isso é muito importante. Sei que a gente está correndo com o tempo aqui, mas eu queria deixar uma coisa que é muito interessante. E eu falo isso, eu trago isso para o meu time. O que eu falo? Gente, se vocês tiverem a visão de dono, como se você fosse o proprietário daquela empresa, Sim, você vai sempre caminhar essa tal dessa extra mile, né? Essa milha a uma mais que milha eu a falei. mais. Se você não for promovido nessa empresa, isso ainda assim vai ser bom para você, porque você vai aprender mais e se você for para um segundo emprego, você vai levar isso com você, Essa que é uma bagagem qualidade junta. muito boa. Mas qual foi a sua maior experiência Agora, hoje como funcionário? como funcionário, a minha maior experiência, para te ser sincera, Sidmar, foi aprender a ter humildade. Eu não era muito humilde, não. Eu era um cara que gostava de usar muito o imperativo. Eu vi que hoje você consegue ir mais longe se você estiver jogando como um time, independente do quão importante você é para um projeto. Entendi. Não vou nem dizer para uma empresa, mas o que mais fortalece é a ideia do time. A ideia do Sempre quem ganha é o time. É o time, exatamente. A gente tem que pensar sempre no coletivo. E eu fui muito abençoado porque, né, eu e a Bruna, a gente jogou como um time fora do Brasil. Então, quando você tem alguém jogando com você, é muito mais fácil. Você sabe que talvez essa qualidade, essa virtude, essa percepção da busca da humildade, talvez aqui no Brasil você não teria chegado a ela com tão pouco tempo. Não. Tem só 7 anos que você foi embora. Sim. Então, eu acredito que Deus tenha usado essa circunstância sua de morar em outro país para trabalhar isso em vocês. Sim, né? De trabalhar esse sentimento de, olha, eu sozinho não sou ninguém, mas com um time podemos fazer muita diferença. Sim. O que você poderia dizer para alguém que está nos assistindo, que tem o sonho de trabalhar fora, de morar fora e, obviamente, trabalhar fora? Sim. Que também, como você, às vezes tem um pequeno negócio aqui, que não está tendo a resposta que ele esperava, não está tendo o apoio que ele imaginava, está tendo uma carga trabalhista muito pesada, enfim, está meio desiludido Sim. com o atual cenário e tem planos, sim. Às vezes está até orando a Deus sobre isso. Sim. O que você poderia dizer para essa pessoa? Olha, tem um versículo bíblico que fala assim, qual é o homem que não vai construir uma casa, que não senta para calcular, para ver exatamente quanto que vai custar isso. Porque quando a gente fala de morar fora, é muito lúdico na cabeça das pessoas de pensar, vai ser maravilhoso. Muita ilusão, né? Falam rasgadamente. A gente falou só coisa boa aqui, só né? coisa boa. Hoje. Mas eu acho que no outro podcast a gente falou muita coisa complicada. Mas rapidamente, quais foram as dores maiores? A maior dor eu acho que é longe da família e a estrutura familiar. A solidão. Eu não diria solidão porque tem amigos, né? Mas a família é muito importante, assim. Porque a família é que seca o bagaço, né? O amigo, ele tá lá, mas ele não é família. Não é família. Talvez tenha um amigo que é mais chegado que irmão, como a própria Bíblia diz também. Mas a gente não teve isso. Então, acho que foi muito difícil adaptar sem a família e enfrentar os desafios culturais, porque é muito diferente, é um país com outros costumes, outras coisas. Mas depois que isso passa também, a gente acaba virando um pouco europeu, entendeu? Então, quando você volta pro Brasil assim, tem uns negócios meio estranhos assim que a gente assusta. E a dica seria? A dica seria se preparar e realmente ver o que é. Bom, quero ir para os Estados Unidos, né? Então, hoje com a internet facilita muito. Você vê o que é de verdade ali, o que você vai enfrentar, quanto tempo você vai ficar sem trabalhar, calcular isso, entendeu? Qual tipo de atividade você vai fazer naquele país? Exato. Eu acho que principalmente, eu tenho muitos amigos que moram nos Estados Unidos, tem vocês que moram em Londres, tenho filhos, meus 2 filhos estão nos Estados Unidos, e o que eu percebo que é a maior dificuldade? O idioma. O idioma, sim. A ausência do idioma, então, as pessoas que têm domínio sobre o idioma, que não é só aquele inglês turista, mas o inglês um pouquinho mais
elaborado, ele tem chance, sim, de melhores oportunidades de trabalho. Sim. Agora, para quem não Concordo. tem, é um trabalho muito, muito, muito pesado. É um trabalho. Sidmar, eu sei que a gente está sem tempo, mas enfim, deixa eu falar isso que é importante para quem está assistindo. Eu ia cometer um erro muito grande quando eu saí do Brasil. Porque eu tinha a oportunidade de sair do Brasil e sair sem gastar dinheiro ou sair gastando dinheiro. E eu resolvi gastar dinheiro. Sob pressão da família, a minha esposa tinha passado num mestrado que custava muito dinheiro e um dinheiro que eu não queria gastar. O que eu queria? Vamos para lá, vamos ver como é que é e depois a gente vê se faz ou não faz. Graças a Deus, isso aí era uma coisa que eu decidi errado mesmo. Ela fez o mestrado, porque foi uma forma dela já se inserir no mercado. Entendi. Entendeu? Ela não foi Então, tão crua para o mercado, não foi tão né? crua. Primeiro que foram dois investimentos, que ela entrou na língua, porque numa faculdade não tem como você não entrar na língua, né? 100%. E ela entrou no mercado de trabalho. Inclusive, ela falava melhor o inglês que você. Ela falava... Não, o inglês eu falo porque isso foi na Itália, né? Um amigo meu me procurou há algum tempo atrás, ele queria sair do Brasil. E eu falei para ele, não saia do Brasil nessas condições, porque a sua esposa ela tem um trabalho bom aqui, ela vai lavar banheiro lá fora se ela não conseguir se readaptar. Principalmente se ela não souber 100% o idioma. Isso, Sidmar, queima qualquer projeto a longo prazo. Porque uma coisa é uma pessoa lavar banheiro 1 ano, 2 anos, 3 anos. Outra coisa são 10, 15, 20 anos sem perspectiva de crescimento. Entendeu? Então, muitas vezes... Nada contra quem está lavando dá banheiro Exato. temporariamente, mas ele Mas tem perspectiva de crescer. 90% das pessoas que estão lavando banheiro na Europa querem voltar para o Brasil. Entendeu? Enquanto que as pessoas que estão progredindo com carreira, que nem os nossos amigos, a gente Que nem você. quer... A gente, sim, e os nossos amigos, a gente quer voltar para o Brasil, mas numa condição diferente. Entendeu? Podendo ficar aqui, ficar lá, Home passar office, tempos diferentes. Temporadas, né? Exato. Que hoje o mundo, graças a Deus, permite isso. Então, de tudo que você falou, o que ficou para mim muito forte é não vá para outro país sem dominar a língua. Sem dominar a língua. Então, você vai só lavar banheiro. Exatamente. Como eu te falou, 2, 3, 4, 5 anos. Não Como vai eu tenho algumas pessoas que estão lá 5, 6 anos, não falam inglês, continuam só fazendo serviço de limpeza, Subemprego. subemprego, não tem uma casa. Não tem. Né? Não consegue se estabelecer. E você, vai abrir uma empresa lá? Uai. Como é que você pensa em fazer isso? Pretendo... Você já está bem quebrantado, né? Como empregado. O vaso já quebrou muito, já. Como empregado, você está bem quebrantado. Fala assim, pode me dar uma empresa que eu já me quebrantei bastante aqui. Essa não é muito humilde falar que eu sou muito humilde, né? Eu não é nem um pouco aqui, humilde. Mas em relação ao que você era, em relação ao passado, você avançou muito, né? Muito, mas eu realmente tenho projetos de trabalhar com seria uma espécie de imobiliária com construtora. Né? O seu segmento. Isso, até já comecei um trabalho no Instagram. Qual que é o mais forte do Alexandre? O que é mais forte do Alexandre? É economia, é estratégia, é liderança, é comunicação? O que é mais forte em você, no seu perfil? No meu perfil, acho que assim, eu gosto muito de comunicação. Vender. Eu acho que eu só acredito na venda se houver a crença no produto, entendeu? Então, como eu tenho assim essa história de sucesso e as coisas deram certo para mim, eu acho que isso pode ser replicado para pessoas e para trazer as pessoas realizar o que elas querem na vida. Né? Então você vai abrir uma imobiliária para você. É uma espécie de imobiliária com empresa, com construtora, uma empresa de development que a gente chama lá. Uma imobiliária construtora. Isso, que a gente vai trabalhar com projetos na Europa de uma forma geral, não só na Inglaterra, mas nosso foco inicial vai ser Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália. Olha só, que legal. Estamos para lançar isso aí. Tenho certeza que a próxima vez, o nosso próximo podcast é para falar dessa nova empresa. Amém. Que você vai estar com certeza e com a graça. E Deus quer. Amém. Eu percebo que Deus tem isso para você e você vai ter a sua própria empresa, voltar de novo, sem perder a essência, né, da humildade, Sim. né, Alexandre? A humildade tem que ficar, né? Né? Saí da função de subordinado, mas aprendi o que é muito precioso, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Eu sempre digo, você nunca perde em ser humilde. E não é aquela humildade de roupa, ou aquela humildade de pobreza, nada disso. É a humildade de reconhecer que o outro sabe mais que eu, ou reconhecer que eu preciso do outro, né? Reconhecer o valor do outro. Isso é humildade. Sim. Né? Eu tenho certeza que você vai alcançar os sonhos que você está proposto
a buscar. Amém. Eu Amém. creio, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Querido meu, Sidmar. muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu Imagina. carinho. E já é a segunda vez que eu entrevisto o Alexandre, e ele estava falando aqui, eu estava me lembrando, o quanto que você tem crescido, quanto eu vejo em você mais serenidade, mais segurança e, obviamente, um coração mais quebrantado. Amém. Né? Obrigado, Sidmar. Muito bom. Eu creio É que sempre você. um prazer estar aqui. Eu já aceito o terceiro convite. E é para falar Se da sua quiser. empresa, viu? Vai Claro. ter. Monta a empresa lá quando tiver. Vai sair, Você vai em nome contar de para Jesus. nós aqui qual que é a história, como é que é ser empreendedor lá na Lá, Europa. Isso, vamos sim. Bacana. Se Deus permitir, nós vamos estar com essa empresa rápida aí. Muito bom, gente. Então, não perca até o Obrigado. nosso próximo podcast. Um abraço carinhoso. Obrigado.